Olá, bom dia, ou boa tarde, ou então boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não vejo as pessoas falando muito no YouTube. Eu sempre vejo as pessoas falando sobre como escrever vilões, como escrever anti-heróis, ou sei lá, heróis em geral, mas eu nunca vejo as pessoas falando sobre escreverem heróis bons. E eu não tô falando bons no sentido de escrever, de eles serem bons personagens, eu tô falando de eles serem pessoas justas, de serem pessoas que seguem a lei. E nesse vídeo nós vamos falar sobre personagens moralmente corretos, então eu vou falar como que se cria um, né? Então, primeiro a gente vai falar o que é um herói moralmente bom. As características principais, né? Ele faz o que é certo. Ele possui valores fortes como honestidade, humildade, responsabilidade, altruísmo e etc. Eles mantêm os valores mesmo nas dificuldades. Eles resistem aos desafios sem abandonar os seus princípios. Mas eles possuem falhas que não são egoístas, por exemplo, impaciência, ingenuidade e falta de confiança. Falhas egoístas que eu quero dizer seriam, por exemplo, ganância, arrogância ou vingança. Agora, por que é difícil escrever personagens heróis moralmente bons? Bem, previsibilidade. Eles tendem a ser simples e sem surpresas como anti-heróis ou vilões. Eles podem ser vistos como personagens unidimensionais por algumas pessoas, eles podem parecer monótonos e não enfrentarem desafios reais. Ou o irrealismo, né? Muitas pessoas acham que pode parecer muito idealizado e pregar uma moralidade irreal. Mas agora, como que a gente torna personagens moralmente bons, interessantes, bons personagens? As, as dicas que eu tenho hoje são, coloque eles em dificuldades para criar empatia. Mostre o sofrimento contínuo e desafios que testam os seus valores. Quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldades, a gente tende a se compadecer pela situação que a pessoa está passando. Um exemplo é o Capitão América, que ele sofria bullying quando ele não tinha o soro e ele teve que se sacrificar também no final do filme do Capitão América, o primeiro Vingador. Já dei o spoiler, mas o filme é bem antigo, né? Outro exemplo é o Rock, de Rock Balboa. Ele sempre tem fracassos persistentes, né? E agora, para continuar, né? As dicas. Teste os valores dele. Crie dilemas morais, sem soluções fáceis. Como, por exemplo, o Peter Parker sacrificando sua identidade para salvar os outros. O Rock continuando a lutar mesmo perdendo. Quando a gente coloca dilemas que não parecem ser simples, mas que exigem força de vontade, eles tornam os personagens. O leitor tende a se conectar com esse personagem. E para criar um dilema, você tem que colocar como se as duas opções que eles estão escolhendo, eles têm possibilidades ruins. Não é uma escolha, é um dilema. Um dilema, as duas opções elas parecem igualmente ruins. Então coloque os seus personagens em dilemas assim, para com que os leitores eles se coloquem na pele do seu personagem. Coloque também qualidades admiráveis nesses personagens, coisas que inspirem as pessoas que estão lendo a sua história a se tornarem parecidas com os personagens. Quando as pessoas elas veem o impacto que essas pessoas elas causam ao redor delas, essas pessoas elas tendem a se conectar também mais com seus personagens. Por exemplo, as responsabilidades do Homem-Aranha, a lealdade do Capitão América, a liderança do Optimus, o que mais? A bondade do Superman, enfim, personagens quando eles têm características admiráveis, as pessoas tendem a se espelhar, as pessoas tendem a lembrar deles. Mas também permita falhas a esses personagens. Mostre que eles não são perfeitos, coloque eles sendo derrotados, tendo frustrações, desistindo às vezes. Como, por exemplo, o Homem-Aranha, ele desistindo de ser o Homem-Aranha no filme do Homem-Aranha 2. O Rock perdendo a luta final. Enfim, são vários exemplos que eu posso te dar, mas coloque eles perdendo, porque eles não são perfeitos. E para você provar que eles não são perfeitos, coloque eles perdendo, coloque eles apanhando, coloque eles sofrendo. Faça os seus personagens sofrerem, é a minha melhor dica. E por último, a minha dica é: faça com que eles sejam autênticos. Heróis autênticos. Mesmo que as cenas elas pareçam ser clichês ou genéricas, elas criam um impacto emocional. Por exemplo, o Capitão América ele pulando em cima de uma granada para salvar os outros, ou então o Rock dando discursos motivacionais, o Optimus também fazendo a mesma coisa. Enfim, quando os personagens eles fazem essas ações, elas ficam cravadas na memória das pessoas e elas tendem a criar uma imagem desse personagem.
Então, façam com que eles sejam memoráveis. Essa é a dica aqui. Então, cenas, elas ajudam a tornar os personagens memoráveis. Se você fizer cenas impactantes, mostrando esses valores que os personagens eles têm, eles vão ficar marcados na cabeça dos seus leitores ou da audiência. Então, resumindo, os personagens moralmente bons, eles são bem escritos quando eles sofrem e quando eles têm problemas. Mas também faça com que as suas qualidades elas brilhem e sejam exaltadas na história. Coloque também recompensas, né? Não faça com que eles só apanhem na sua história. Mas enfim, esse vídeo ficou meio curto, eu acho, mas não tinha muito o que eu falar sobre esse assunto. Eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo, contando outros personagens, outros tipos de personagens sobre como escrever. Então já deixei nos comentários o que vocês querem. Se inscrevam no canal pra dar uma força, isso sempre ajuda. E deixa o seu like aí pra ajudar o vídeo a ser mais recomendado para outras pessoas. Continuem escrevendo, lendo e fiquem com Deus. Até.